Crimes, suspense, fotografia em preto e branco, fumaça e névoas, sombras e baixa iluminação, questões policiais. É fácil identificar pelas características quando se trata de um filme noir. So what? That doesn't make it less reliable. The courts had to have an eyewitness for everything. Originários da década de 40 e 50 nos Estados Unidos, os filmes noir têm influência nos romances policiais que eram comuns naquela época. Bom, o filme noir, na verdade, foi uma coisa que aconteceu por acaso, como todo cinema aconteceu por acaso. A característica principal a qual a gente pode descrever para definir o cinema noir é a questão da sua fotografia e da atmosfera onde acontecem as histórias. A fotografia sempre preto e branco, pelo contraste exagerado, né? E as histórias normalmente com poucos personagens, os personagens obscuros, deprimidos, com vicissitudes e etc., embasado num ambiente policial. Isso devido ao fato de, na época, a literatura policial ser muito forte. E ele era um cinema feito com poucos recursos, que os diretores faziam como cinema independente nas suas horas vagas, diretores europeus que eram contratados por grandes estúdios americanos. Assim acabou surgindo esse estilo de cinema. Óbvio, não foi proposital, como todo cinema que a gente tem hoje em dia, ninguém pensa, vou fazer tal estilo. Não, a gente começa a fazer utilizando as técnicas, cada um que tem na sua cabeça, na hora de expor uma ideia, na hora de gravar uma cena. Só que se criou aí nesse período um estilo de cinema que é referência até hoje para o que a gente faz, né? Muitas vezes a gente está escrevendo uma cena no roteiro e pensa, pô, aqui eu vou dar um toque no ar dessa cena. Por que isso? Você acaba humanizando mais os personagens. Os personagens do cinema noir, eles eram mais humanos, porque eles possuíam mais vícios, eles possuíam mais defeitos, ou seja, isso aproximava o espectador da tela. Os filmes neo-noir foram influenciados pela fase clássica dirigida por famosos diretores, tais como James Dassin, Samuel Fuller, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Robert Wise, Orson Welles e Nicholas Ray. Todavia, este tipo de cinema também influenciou o gênero chamado cyberpunk, calcado na ficção científica. A mistura do filme noir com o gênero cyberpunk resulta no que é chamado de tech noir. E o mais novo fruto do cinema noir é o gênero teen noir, que é considerado um símbolo da expressão das angústias do universo adolescente. É impossível a gente não falar do Falcão Maltese com Humphrey Bogart, né? E a gente tem também aí Cidadão Kane, que não é só noir em alguns traços, mas ele tem muita influência no ar, não só na questão de ser preto e branco, mas na questão também dos desvios de personalidade, de caráter dos personagens. A gente sai um pouquinho, tem aquele mais modesto, tipo Farrapo Humano. Farrapo Humano, na minha opinião, do cinema noir, ele é o melhor de todos os filmes feitos. A história acontece basicamente com um personagem dentro do apartamento, ou seja, isso é genialidade. Você já pensar num roteiro, nas suas limitações, o que você tem para fazer um filme e fazer dar certo dentro das limitações. Então, assim, na minha opinião, se você quer saber o que é cinema noir de verdade, assista Farrapo Humano. Os protagonistas masculinos são duvidosos e, para destacar isso, alguns modelos de personagens são repetidos nesses filmes. As personagens femininas costumavam seguir uma linha femme fatale, que são aquelas mulheres que seduzem para depois enganar. E os personagens do cinema noir, até pela atmosfera normalmente ser policial, porque era o que se tinha de literatura na época, era o que estava mais vivo no imaginário das pessoas, como na década de 60 e 70 no Brasil, que a gente tinha de mais vivo era Nelson Rodrigues. Então por isso que os filmes e as peças de teatro dessa época são rodriguianas. Mesma coisa acontecia com o noir na década de 40, havia uma influência policial. Esses personagens, eles normalmente eram personagens deprimidos, personagens obscuros, personagens cheios de segredos, e isso é um traço que foi muito forte no cinema noir, mais do que a sua própria fotografia e a questão de trilha.
né? Ou seja, nada mais eram do que personagens humanos. E eu acho que isso é o que se deve ao grande sucesso que o cinema noir teve. Personagens não perfeitos. Não havia um herói, não havia uma heroína, não havia uma mocinha. Não, todos tinham algum defeito, todos possuíam algum segredo. Ninguém era perfeito. Isso é o que mais funcionava. Como clássicos daquele tempo, podemos citar A Dama de Xangai, de Orson Welles, A Sombra de uma Dúvida, de Alfred Hitchcock e Um Retrato de uma Mulher, de Fritz Lang. Falar um pouco da importância de se ter os filmes noirs como referência. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem um filme noir como referência e saber que é possível fazer um filme com pouco recurso. Segundo, saber como é importante humanizar os personagens para se contar uma boa história, né? E terceiro, o grande exemplo, o que dá certo no cinema fica guardado. E fazer sem compromisso. O cinema noir, quando ele começou, os cineastas não tinham um compromisso. Eles não pensavam em fazer grandes clássicos. Eles não pensavam em marcar um período da história com estilo de cinema. Eles faziam a arte pela arte, a realização pela realização. Estética ou gênero? A dúvida ainda permanece. Eu, na minha opinião como profissional, eu não considero que o cinema noir seja um estilo. Acho que é um gênero, né? E como eu já disse anteriormente, ninguém sabia o que estava sendo feito. A gente hoje não sabe o que está fazendo. A gente se preocupa em fazer uma boa história. Se devido a limitações técnicas, se devido a novas tecnologias, se devido a N questões que acontecem, né, a gente vai ter um filme que mais cedo ou mais tarde vai ser diferente do que tem sido feito. Isso é uma coisa que ninguém pode prever, né? É igual o cinema digital. Hoje em dia, o cinema está praticamente digital. Isso faz dele ser um estilo? Não, é um gênero. Foi pensado de propósito? Também não. É a questão de custo. Muitos cineastas que eram radicais e não abandonar a película foram para o cinema digital. A mesma coisa aconteceu com o noir. Ele foi criado por uma questão de necessidade econômica da época. Era viável um filme independente ser feito como ele era feito. E acabou que isso posteriormente serviu para marcar uma nova fase e virou um gênero, né, que até hoje a gente é influenciado por ele. Porque funcionou. No cinema a coisa é muito simples. Funciona, ela é agregada. Não funciona, ela cai no esquecimento. E o noir funcionou. Então ele vai estar presente nos filmes de hoje sempre. Sendo estética ou gênero, a realidade é que noir foi baseado em outro gênero, o expressionismo alemão, aparente no aspecto visual. A relação do cinema noir, por exemplo, Falcão Maltês, né, que é um dos filmes noir mais conhecidos, e cinema expressionismo alemão, que na verdade quem marcou o expressionismo alemão foi um austríaco, o Fritz Lang, com o vampiro M, o vampiro de Düsseldorf, né? O expressionismo alemão com o noir, o que tem a ver é a proximidade de data. Né? O expressionismo alemão, década de 20 e 30, logo em seguida o noir começou na década de 40, então foi assim uma migração de linguagem, né? A questão da influência de ter funcionado muito o expressionismo alemão, questões de fotografia, a questão de ter que se mostrar muito tendo pouco, enfim, e isso no noir ele puxou, ele herdou, como hoje a gente herda coisas do noir, e por aí vai. O próprio gênero cinema noir, que noir é uma palavra francesa, isso foi colocado depois por um crítico. Ninguém disse, isso é um estilo de cinema X e o nome desse estilo de cinema vai ser noir. Não, os cineastas faziam por fazer, e a proximidade com o expressionismo é uma proximidade de data, de referência, né? Como hoje, por exemplo, a gente começasse a fazer no Brasil filme em 3D de ficção científica. O que tem a ver com os Estados Unidos? É a proximidade, a influência de estar recentemente Homem de Ferro e muitos filmes que são feitos, a gente herdar isso e começar a seguir. Essa é a única relação que existe. Não foi nada feito de propósito. Vamos fazer uma releitura do expressionismo alemão. Não, isso não foi pensado. A coisa aconteceu por acontecer.
que o noir, além de toda a doação técnica que ele nos deixa, ele deixa essa parte filosófica do cinema que é muito importante. Pega a sua câmera e faz. E é isso aí.